A terceira lei de Gauss enunciada, então, partiu da variação de duas outras propriedades. Agora, não mais volume e temperatura, mas pressão e temperatura. Então, quem fez isso, entre outros pesquisadores, foi Gay-Lussac. É uma pessoa só, né, apesar de ter um nome composto. E ele anunciou a seguinte lei. Então, pressão e temperatura também são diretamente proporcionais na condição de temperatura e número de mols constantes. Isso nós sabemos do nosso cotidiano, ou seja, aliás, aqui não é temperatura, é volume, perdão. A gente sabe que mantendo o volume de uma panela de pressão constante, no momento em que aumenta a temperatura, aumenta a pressão lá dentro. Por que isso acontece? Porque a tampa da panela de pressão é colocada de uma maneira que ela fique travada. Por que isso não funciona numa panela convencional, digamos assim? Porque a panela convencional, a tampa só está em cima, à medida que a pressão de dentro fique maior que a de fora, ela poderia chegar numa situação que ela erguesse a tampa, uma parte do gás escapasse, a pressão voltasse a diminuir. Certo? Então a gente precisa travar a tampa da panela de pressão de modo que o volume fique efetivamente constante e o número de mols em maior ou menor grau também. E daí sim a gente vai permitir que a pressão aumente conforme o aumento da temperatura. Quanto maior a temperatura ali dentro, maior vai ser a pressão. Então isso significa que a gente pode modelar matematicamente dizendo que pressão é proporcional à temperatura. Mesma situação de antes, pressão é igual a uma constante K3 vezes a temperatura. Agora já não preciso mais nem falar, essa temperatura aqui ela está em Kelvin. O que pode ser descrito como pressão 1 sobre temperatura 1. Isso aqui é igual a pressão 2 sobre temperatura 2. Mesmo caso de antes, nós vamos ter um gráfico de pressão contra temperatura. Se esse gráfico de temperatura estiver em Kelvin, então o gráfico vai ter esta aparência. Do que vai depender essa constante K3 aqui? Ela depende do volume e ela depende do número de mols. Se eu mudo o número de mols ou se eu mudo o volume, a dependência da pressão com a temperatura pode ser que mude, mas em todos os casos ela vai ser uma reta, como era nos casos anteriores. Então eu posso modelar cada um desses gráficos como uma reta, mas a inclinação dessa reta vai depender dos parâmetros que eu tenho que manter constantes. Por quê? Eu tenho que manter constantes durante essa mudança. Mas, por exemplo, eu posso estudar pressão contra temperatura num volume de 1 litro, pressão contra temperatura num volume de 2 litros, num de 10 litros, assim por diante. Cada uma dessas situações aqui vai ser uma reta, porém com uma inclinação relativa diferente. A partir dessa inclinação, nós podemos correlacionar com as propriedades que a gente está mantendo constante dentro do nosso sistema.